Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o tema de hoje é como encontrar o seu caminho. Eu preparei uma aula bem especial para vocês no mapa mental para ficar mais organizado e se vocês gostarem eu posso encaminhar esse mapa mental para vocês, é só comentar aqui embaixo. E começando do começo, pela introdução e o objetivo do vídeo, tem uma frase bem legal que eu ouvi do Bruce Lee que é: pesquise suas próprias experiências em busca da verdade, absorva o que for útil, rejeite o que for inútil e acrescente o que é especificamente seu. Então, eu estudei muitos autores, cursos e livros, já tem quase 10 anos nesse caminho para produzir esse conteúdo, começar esse canal. Então seria muito difícil listar todas as referências, pois algumas eu nem me lembro mais. Entretanto, tem duas principais que eu estudei mais a fundo, que é o Jacob Petri e o canal do Educação Consciencial. E eu filtrei e absorvi o que era bom para mim dessas referências e vou passar a minha visão para vocês que está longe de ser a verdade absoluta. É apenas a minha forma de entendimento e eu recomendo que você faça o mesmo para tudo. Inclusive filtre tudo que eu disser e pegue só o que for bom para você. E o objetivo principal desse vídeo é trazer reflexões para te ajudar no seu caminho interno de autodescoberta, para que você consiga, então, encontrar o teu próprio caminho. E outra frase muito legal que eu achei do Léo Tolstói é: todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Ao focar em mudar a si mesmo primeiro, você terá muito mais resultado em todas as áreas da sua vida, pois você atuará onde reside seu poder e capacidade de mudança, porque você não consegue e nem deveria tentar mudar outra pessoa. Agora, mudar a si é onde você de fato consegue atuar. E aí vamos seguir com o caminho, que é ser. Depois eu vou passar o fazer e a conclusão. O caminho ser é importante a gente entender primeiro as 4 camadas da transformação e o que cada uma representa. As 4 camadas, elas fluem de forma conjunta. A separação aqui é apenas para ficar mais fácil de entender. A camada 1, ela diz respeito aos resultados. É a tentativa de mudar aquilo que você tem ou quer ter. Exemplo, carro, casa, mais dinheiro, mais confiança, felicidade, etc. Depois vem a segunda camada das ações, que é a tentativa de mudar aquilo que você faz, são as ações diárias para alcançar o resultado que você deseja. Exemplo, acordar mais cedo, ler mais, fazer uma dieta, trabalhar mais e etc. Depois vem a camada 3 da identidade. Do latim significa ser mais repetidamente, ou seja, aquilo que você repete desde pequeno relacionado às suas crenças sobre quem você é. São pontos de vista. É a tentativa de mudar aquilo que você acredita, como as suas crenças através de reprogramações e desbloqueios. Por exemplo, o voto de pobreza. Tem muita gente que sente raiva e desgosto de gente rica. Vê a pessoa às vezes num carrão ou numa situação boa, às vezes sente nojo daquilo, sente raiva, inveja. E o que que isso comunica para o cérebro e subconsciente dessa pessoa? Que é ruim ter dinheiro. Então ela está mandando uma mensagem para ela e está reforçando dentro dela que é ruim ter dinheiro. Então dificilmente ela vai conseguir ser próspera. Ela precisa mudar essa crença interna para conseguir, então, prosperar. Depois vem a camada 4 da consciência, que é a camada mais profunda dessas 4. É a camada pela qual você desperta para aquilo que você realmente é. E está intimamente ligada à centelha divina que habita em nós, é a camada através da qual nos conectamos com Deus e é de onde flui a nossa intuição. E para acessar essa camada, é necessário entrar em um estado de presença, de modo que é possível escolher o que pensar e não simplesmente ficar perdido nos pensamentos. Assim nós controlamos a nossa mente e não a nossa mente nos controla. E todos nós temos pensamentos aleatórios e sem sentido, faz parte da jornada. O importante é separar o joio do trigo, no sentido de filtrar o que é importante de ser assimilado, ressignificar o que precisa e abandonar o que não faz sentido. E lembrar sempre que nós não somos os nossos pensamentos, nós somos quem percebe esses pensamentos. Eu vou aprofundar melhor nisso, que a primeira vez que você ouve pode ser um pouco até confuso. Em resumo,
a camada da identidade, ela fornece pensamentos e ideias do nosso condicionamento, do que está armazenado no nosso sistema de crenças, enquanto os pensamentos que fluem da camada da consciência são insights e downloads de informações de planos mais sutis da nossa consciência. E explicando melhor esse ponto do ciclo de crenças, nós temos, todos nós, os moldes mentais, que são os padrões mentais pré-estabelecidos através das experiências no passado. E isso vai influenciar muito os nossos resultados, até nesse exemplo que eu trouxe do voto de pobreza. Então, esses moldes mentais, que são a forma como a gente enxerga o mundo de forma mais enraizada no nosso subconsciente. São as crenças mais profundas que a gente tem, que a gente foi acumulando desde que a gente era criança, que a nossa família foi ensinando para nós, a escola, o meio à nossa volta. E isso, então, vai gerar o modo como a gente percebe a realidade à nossa volta. A gente utiliza um filtro para interagir com a realidade que é moldado pelas nossas crenças. E isso vai gerar os hábitos e os sistemas de comportamentos que a gente possui, que são os comportamentos repetidos, que são gerados pelo modo de percepção, as coisas que a gente faz no dia a dia, a maneira como a gente pensa, como a gente age, e isso, consequentemente, vai gerar os nossos resultados. Então, recapitulando, a nossa crença enraizada, ela direciona o modo como a gente pensa, e o modo como a gente pensa faz com que a gente tenha determinados hábitos, e esses determinados hábitos vão gerar os resultados que a gente vê na nossa vida, em relação a todas as áreas da nossa vida, trabalho, né, a carreira, os relacionamentos e por aí vai. Então é importante entender esse ciclo de crenças para ver se você está conseguindo alcançar e ver na sua realidade aquilo que você quer. Se tiver uma dissonância, ou seja, se você estiver vendo na tua realidade algo que você não quer, é importante repensar as tuas crenças. Então, agora aprofundando mais na camada 4 da consciência, o que é o despertar? Tem uma frase incrível do Sócrates que é: conheça a ti mesmo e então conhecerás o segredo dos deuses e terás a chave para o universo. Ou seja, Deus e tudo mais está dentro da gente. A gente se conhecendo, a gente consegue expandir muito a nossa consciência. E uma das perguntas mais importantes de serem respondidas no processo de despertar é: quem sou eu? E possivelmente, cada vez que você se perguntar isso e verdadeiramente examinar a si, você expandirá o seu entendimento. É uma jornada de uma vida, é igual o buraco da Toca da Alice. Você vai indo, 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 é um caminho muito profundo e que é, como eu disse, uma jornada de uma vida. Importante sobre si mesmo, essa imagem aqui eu peguei do Jacob Petro, eu achei incrível, entendendo a profundidade da gente. No iceberg, a gente tem a pequena parte que fica à vista, que a maior parte das pessoas enxerga, é os conceitos sobre si mesmo. Só que a gente é muito mais profundo muito mais profundo do que essa história que a gente conta para nós de quem a gente é. Então, o que o Jacob Pettit escreveu aqui que eu achei interessante: você não conhece a si mesmo, pois atrelou tantos conceitos a si sobre sua capacidade que os confundiu com quem você realmente é e agora vive na camada superficial da realidade. A partir de hoje, pare de se dizer que você é isso ou aquilo. Se olhe sem esses conceitos e vai sentir uma sensação de coisas boas surgindo. Dê vazão para isso. Dê uma chance de perceber verdadeiramente o quanto especial, talentoso, mas não no sentido do conceito, e sim da sua verdadeira natureza. Não é possível contemplar e ao mesmo tempo rotular. Achei incrível. Então, o primeiro passo dessa jornada de autodescoberta, de despertar, é separar o pensamento da consciência, ou seja, se tornar consciente dos tipos de pensamento que você costuma ter e reconhecer a si mesmo como a consciência por detrás dos pensamentos e se tornar presente para tudo, inclusive e principalmente para seus pensamentos, emoções e demais reações que ocorrem a partir desses pensamentos. E se liberte, se distancie da identificação com esses pensamentos. A postura ideal é a neutra em relação aos acontecimentos. E neutralidade não é ausência de emoções, todo mundo sente, e sim não deixar as emoções influenciarem as nossas ações. Aí que está a diferença. E sempre, antes de qualquer decisão, se pergunte: essa decisão vai me aproximar
ou me distanciar do meu caminho, daquilo que eu quero realmente alcançar? E essa decisão, ela está sendo influenciada por algo ou alguém, ou está alinhada à minha essência? Eu estou fazendo isso porque realmente eu sinto lá dentro que é necessário. Então, importante também nesse caminho se afastar ao máximo das influências externas para você se conectar mais com você mesmo. E depois a gente vem agora para os 3 tipos de relacionamentos que geralmente temos com a vida. Primeiro, as pessoas geralmente transformam o momento presente como um meio para alcançar um fim. Estão sempre correndo em direção ao próximo momento, pois o objetivo do agora é levar a algum ponto no futuro onde você vai se sentir melhor, mais feliz, mais rico e etc. Então, acaba transformando o momento presente em um obstáculo que precisa superar para chegar no outro momento, pensando que esses obstáculos precisam ser resolvidos para ficar feliz e viver plenamente. Então, pelo fato do momento presente ser tratado como um obstáculo, um inimigo, as pessoas podem ficar impacientes, estressadas e ansiosas. Isso não significa que você não deve buscar e almejar coisas melhores para a sua vida. E sim, você deve fazer as pazes com o momento presente, porque a relação mais importante da nossa vida é com o momento presente. Porque tudo que acontecer na vida será no momento presente. A gente fala, no futuro, mas quando chegar esse futuro e acontecer, vai ser o momento presente. Só tem o agora, só o presente. Então é importante a gente refletir sobre isso para conseguir fazer escolhas conscientes e viver então uma vida mais plena, mais conectada com o momento presente, com maior clareza, profundidade e discernimento. E é importante unir o propósito interior, que é o ser, com o propósito exterior, que é o fazer. Ou seja, unir o ser e o fazer. Vou explicar melhor isso agora. O propósito interior, que é o ser, ele é primário e é igual para todo mundo. É o processo de despertar para a essência daquilo que a gente realmente é. E o primeiro passo, como eu disse, é separar consciência e pensamento, ou seja, se tornar consciente da consciência que habita o corpo. E a consciência, ela é conectada a dimensões mais sutis do ser, como por exemplo a sua alma e por aí vai. E o propósito exterior, que é o fazer, ele é secundário. Ele representa o ato de criar as formas e vivenciá-las, realizar os seus sonhos. Deste modo, o propósito exterior é diferente para cada um, pois cada um tem seus dons, talentos e forma de contribuir com o todo. E aí vem a união do ser mais fazer, que é o propósito supremo. Quem cunhou esse termo foi o Jacob Petrie, e eu achei interessante que é a conciliação entre o propósito interior e exterior. É o equilíbrio entre a nossa essência e a realidade à nossa volta. E a partir do momento que você passa a se conhecer melhor, fica muito mais fácil fazer. Ou seja, identificar o seu talento natural e lapidar ele, de forma a viver uma vida mais conectada com a sua verdadeira essência, com sentido e em paz. E ser é viver alinhado com a sua essência divina interior, que é a camada da consciência, a camada da sua alma. E não viver perdido no seu eu histórico, que é aquela história que você sempre contou para você desde pequeno sobre quem você é. Então, talvez nesse caminho pode ser necessário você abrir mão daquilo que você pensa sobre si e repensar os rótulos e crenças que você se dá. Geralmente é um momento que vão aparecer mais dúvidas do que certezas. E isso é muito bom, porque significa que você está expandindo, porque a partir do momento que você tem certeza sobre um assunto, você se fecha para aprender mais sobre aquilo, porque como você tem certeza, você não tem como se aprofundar naquilo. Agora, quando você abre espaço para dúvida, você consegue crescer, expandir e ter acesso a novos pontos de vista que complementem o seu na sua jornada. Agora a gente vai falar sobre o fazer. O seu talento, ele é uma habilidade e curiosidade natural para aprender algumas coisas com mais facilidade do que outras. São coisas que você conseguiria fazer por longas horas sem se cansar. Então, se especialize em algo, se aprofunde verdadeiramente em algo que você goste.
e testes comportamentais que eu passei em outros vídeos que ajudam a trazer um norte nesse aspecto, tem vários, os dois que eu mais gosto é o teste das 16 personalidades, que eu deixei aqui em anexo gratuito, é só vocês clicarem nesse link, aqui dentro do mapa mental, e o teste das múltiplas inteligências de Geisner, que também está aqui facinho, é só clicar aqui que já abre. Além disso, examine quais matérias você gostava e era bom na escola. Isso pode ajudar a direcioná-lo, aquilo que de repente você ouviu na infância ou durante a tua adolescência, teu crescimento, que você fazia bem e que você se sentia bem fazendo aquilo. Vai pesquisando, vai investigando a si mesmo que você consegue ir abrindo esse caminho. E agora eu vou falar da lei da tripla convergência de Jacob Petrie. Quem quiser aprofundar nesse tema, eu recomendo o livro O Óbvio que Ignoramos, dele. É incrível. E o ponto importante dessa lei da tripla convergência é que entre o talento, a paixão e a renda, a gente consegue encontrar a atividade profissional que esteja mais alinhado com a nossa essência. Então, o primeiro passo é entender qual é o seu talento, ou seja, a sua habilidade de fazer algo facilmente. Você deve ter a habilidade natural de fazer algo facilmente com curiosidade e constância, que é a possibilidade de fazer isso por um longo período de tempo sem se cansar. Depois você vai ir para o segundo momento, que é entender se essa de fato é a sua paixão, se é algo que realmente você gosta de fazer. A área do seu talento é um campo de atividade no qual você deve encontrar algo que realmente você se sinta um entusiasmo grande em fazer. Sabendo, claro, que vão ter momentos difíceis, vão ter momentos tediosos, mas é um caminho que você vai ter muito mais fluidez do que uma área onde você não tem um talento e você não gosta de atuar. E se isso faz bem para você, naturalmente fica muito mais fácil de, por ressonância, fazer bem para o próximo. E com isso ele também vai se sentir bem. E isso abre o caminho para contribuir de modo extraordinário com o todo. Isso deixa o teu caminho aberto e fluido. E o terceiro ponto é ver se tem um modelo financeiro que encaixa nessa sua paixão, nesse seu talento, ou seja, se dá dinheiro. E então essa atividade, ela deve combinar com a renda que você deseja ganhar. Lembrando que em todos os casos existe uma construção, um processo. Nada é do dia para a noite. Então não tem como você já começar de cara ganhando muito dinheiro, porque você precisa ir lapidando o teu talento no caminho e aprendendo mais. Então é uma construção nesse processo. E podem existir várias formas de ganhar dinheiro com o seu talento que você ainda não tenha pensado. Por isso, pense bem antes de abandonar um sonho por achar que ele não dá dinheiro. E o caminho, ele se abre ao caminhar. Então, conforme você vai aprofundando e investindo tempo naquilo que você realmente gosta, as coisas vão acontecendo, as oportunidades vão surgindo. Deixei até uma passagem de Jesus aqui de Mateus 7, 7 e 12, que é bem incrível. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então, vocês irem caminhando que vocês conseguem alcançar o objetivo de vocês. Sempre com constância, sem pressa e sem pausa. O mais importante é estar na direção correta do que querer rápido as coisas, ou seja, a direção nesse ponto aqui é mais importante que a velocidade. E é importante desenvolver poder pessoal nessa área. E o que é poder pessoal? Poder pessoal é aptidão mais atitude. Vou explicar melhor esse ponto. Desenvolver poder pessoal é ser extraordinariamente bom em algo. Então se aprofunde no seu talento natural e desenvolva-o ao máximo para que você possa contribuir da melhor forma com o próximo e ser bem remunerado por isso. Então, o poder pessoal ele é aptidão mais atitude. E a atitude ela é mais importante que a aptidão, pois com atitude, disciplina e foco você consegue aprender o que você quiser. E a melhor maneira de mudarmos a atitude é sempre estarmos conscientes e em alerta das escolhas que fazemos a todo momento. E uma vez que você reparar suas escolhas no momento em que elas ocorrem, você mudará esse aspecto da inconsciência para a consciência. E lembre-se, existe uma infinidade de possibilidades, mas só uma que te trará o que quer
e se estiver consciente vai perceber a escolha certa. Isso vale até para coisas boas. De repente surgiu uma oportunidade que, olhando de fora, ela parece muito boa, mas se ela não estiver alinhada com aquilo que você realmente quer alcançar, ela pode ser um atraso na sua vida. Então, como eu disse, serve até para coisas boas que possam aparecer. O foco ele é muito importante. E uma dica de melhoria de atitude é estabelecer uma meta para sua semana. E quando a adversidade aparecer, procure não voltar para sua zona de conforto, esteja consciente de que é apenas uma adversidade e enfrente-a sem medo. Exemplo, você pode começar com a meta de estudar 1 hora por dia, de preferência um conteúdo que esteja relacionado à atividade profissional que você quer desenvolver. Pode ser um livro, documentário ou videoaula, etc. E depois a gente vem para o entendimento da aptidão. Aptidão é desenvolver sua atividade profissional através de conhecimento, técnica e prática. Então, o objetivo de ter um propósito claro na vida é pelo simples fato que você vai acumular conhecimento, técnica e prática por toda a vida. E se você tem que buscar investir nesses 3 pontos para toda a vida, para se tornar bom, por que não escolher logo uma coisa que você goste? Tá certo, pessoal? E o seu talento é só uma predisposição para aprender. Então, o aperfeiçoamento do seu talento natural vem com esses 3 pilares que eu passei. E esses 3 pontos, então, formam a aptidão, e você melhorando eles a cada dia, você consegue evoluir. E aí vou dar um exemplo de uma pessoa que quer se tornar um jogador de tênis. Então, o conhecimento seria ela estudar a teoria, entender as regras que envolvem o jogo e estudar as jogadas, vendo como os melhores jogadores fazem, por exemplo. Já a técnica é o modo como pega na raquete, como se posiciona dentro da quadra, como bate para dar o saque, como rebate a bola e etc. E a prática é justamente bater a bola, treinar, praticar tudo aquilo que você aprendeu no conhecimento e na técnica. Então esses são os 3 pilares essenciais para melhorar a sua aptidão. E aí, com a atitude de persistir nisso, você consegue desenvolver poder pessoal e isso faz com que você flua melhor no seu caminho de contribuir mais com o próximo, ter realização interna e ser bem remunerado por isso. E agora, concluindo o vídeo de hoje, pessoal, a vida, ela possui então 2 dimensões, como a gente viu: o ser e o fazer. A dimensão mais importante e primária é ser. E quando ela estiver clareada, será possível fazer com intenção e alinhamento de forma íntegra a nossa verdadeira essência. É difícil sair fazendo se você não sabe quem você é e o que você realmente gosta e quer alcançar na vida. Por isso, esse é o ponto mais importante. E também é importante entender que todo mundo cocria a própria realidade. Algumas pessoas cocriam de forma consciente e outras de forma inconsciente. Então, aquilo que você sente mais lá no fundo se manifesta na sua realidade. Então, faça uma reflexão, olhe para a sua vida e vê se você realmente está cocriando a vida que você quer através de escolhas conscientes ou não. E nesse processo é importante também se afastar e se libertar cada vez mais das influências externas de outras pessoas para você se tornar cada vez mais você. Então é importante olhar para dentro para que você consiga, através disso, viver com sentido. Tá certo, pessoal? Se você gostou desse vídeo, gostou do mapa mental, comenta aqui embaixo que eu te envio ele, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço, valeu!